Começa agora Espírito de Mulher. Olá, uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Quinta-feira, 16 horas, dia e hora do programa Espírito de Mulher. E é com muita alegria que eu aqui agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua vibração, que você que está aí do outro lado nos emana sempre, nós certamente recebemos. Muito obrigada, viu? Pela sua audiência, pelo seu carinho, por essa vibração de amor. Muito obrigada, siga aqui conosco neste Espírito de Mulher. Eu quero agradecer a nossa equipe de bastidores, Bruna Paz, que compartilhou conosco o link do Zoom, esta ferramenta indispensável para que nós possamos aí estabelecer as nossas conexões virtuais. Obrigada, Bruna. Quero aqui agradecer quem está atendendo o telefone do ouvinte neste momento, lá no prédio da 13 de maio, 340, é Margarete Papinelli. O telefone é o 0800 979 5011. Você pode também mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. A Margarete também faz a administração do WhatsApp. O número é o 0 operadora 11 996 43 3827. Obrigada, Margarete, pelo seu apoio de sempre. Um beijo no seu coração. Quem está nos ajudando na transmissão pelo facebook.com/TV Mundo Maior é Letícia Lopes. Um beijo para você, Lê. Eu aproveito e peço a você que está aí nos acompanhando pelo Facebook que você compartilhe o link deste programa com um amigo, para que ele possa também se apropriar do conteúdo que nós vamos aqui trazer, ok? Então, você aproveita, compartilha, curte e comenta a nossa página em facebook.com/TV Mundo Maior. Agradeço aqui também quem está nos ajudando na transmissão, tanto pelo rádio como pela TV, a nossa equipe técnica. Meu carinho, gratidão a todos vocês. É o Valdecir Lourenço, é a Fernanda Lima, também o Jefferson Carvalho, nosso muito obrigada a vocês. Graças ao trabalho que vocês desenvolvem, nós conseguimos chegar com voz, com imagem, com a nossa essência a tantos lares, no Brasil e mundo afora. Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Quero aqui também trazer a nossa gratidão à nossa produtora, a produtora do programa Espírito de Mulher, ela, Thaís Cabenguele, que trouxe para nós mais uma oportunidade de tratarmos de um tema super importante, super atual. Ela foi atrás aí da nossa entrevistada, que daqui a pouquinho eu vou trazê-la aqui, para que nós possamos falar sobre um tema muito importante. Mas antes, quero trazer aqui também a minha gratidão a ela, que está semanalmente me ajudando aí a trazer a reflexão sobre os temas que estão aí em torno do universo feminino, que está aí tendo sempre como pano de fundo a doutrina espírita. Adriana Fukuda, boa tarde, bem-vinda ao Espírito de Mulher. Boa tarde, Guilmar, boa tarde a todos que já estão conosco, participando dessa temática tão importante, porque, olha, nenhum de nós não vai ter que enfrentar isso hora mais, hora menos. Então, vale a pena a gente parar e observar esse tema, que é referente à nossa vida em algum ponto da nossa existência. Exatamente. Em algum momento, nós vamos precisar nos colocar neste lugar de fala que nós vamos trazer agora, não é? Nós vamos envelhecer, certamente, só não envelhece quem parte antes, né? As pessoas costumam dizer, quem morre cedo não vai envelhecer. Nós, para passarmos pela experiência aí da velhice, nós vamos precisar seguir aí nos cuidando e tendo aí o cuidado, enquanto isso, com essas pessoas que convivem conosco. O tema que nós vamos abordar hoje é muito importante. Nós vamos falar, eu já vou trazer a nossa convidada aqui já, mas eu quero antes trazer o tema. O nosso tema é violência contra o idoso. Preciso conscientizar-se sobre este tema. 15 agora, desta semana de junho, foi comemorado, ou melhor, foi celebrado, trazido aí à pauta, esta data, Dia do Combate à Violência contra o Idoso. Então, oportunidade para, na semana, nós seguirmos falando sobre essa conscientização, de que forma estamos aí tratando da pessoa idosa. Amanhã ou depois estaremos neste lugar, como eu disse, lugar de fala, e temos, sim, que entender as suas necessidades, do que nós temos aí que olhar enquanto estamos aqui, mas vou trazer já a nossa entrevistada, ela que está aqui conosco hoje, a convite da Thaís Cabenguele, é a enfermeira Patrícia Lúcia. Patrícia Lúcia, boa tarde, bem-vinda ao programa Espírito de Mulher. Boa tarde, eu fico grata pelo convite.
e falar sobre um tema tão especial, né? É um tema de pessoas com o qual eu trabalho, e eu sei a importância que tem esse trabalho, e deveria ser mais divulgado, né? Porque é um tema muito importante, gera muito traumas, né? Essa violência contra o idoso. É isso, a Patrícia Lúcia, ela é enfermeira e dermatoterapeuta, aquela que realmente vai cuidar de todo este lado do idoso, a parte dermatológica, mas onde, de repente, já trouxe aí algum tipo de dano para o idoso, né? De repente, um tratamento não muito adequado. Para a gente começar aqui o programa Espírito de Mulher, falando sobre a nossa conscientização com o idoso, com o trato no idoso, nós vamos começar aqui te perguntando o seguinte, Patrícia, nós temos aqui como trazer quais são os tipos de violência que mais afetam o idoso nos dias atuais? Eu acredito que essa seja uma boa pergunta para a gente começar a falar a respeito deste tema que é tão delicado, mas muito importante. Sim. Desde o início da pandemia, né, a violência contra o idoso aumentou quase 70%, tanto agressiva pelo confinamento, né, que os parentes estão mais em casa, não podiam sair, agora estão, espero que diminua, né, mas até agora, desde o início da pandemia, aumentou muito. E um dos fatores que mais aumentou foi o patrimonial. Infelizmente, eles pegam o cartão do idoso, porque o idoso já não pode sair, né? Esqueci o nome. Uma transação, né? Uma transação, não, uma transação, um mas ele coloca, pega, como o idoso não pode sair por conta da pandemia, faz o empréstimo no nome do idoso, não precisa ir presencial, porque ele já tem o documento assinado, né, e muitas vezes assinado sob pressão. Isso está acontecendo muito, então, empréstimos, saca o dinheiro mesmo, o idoso fica com medo de denunciar, afasta os parentes próximos, né, quem está mais perto, que normalmente faz isso, e é difícil a polícia intervir, porque chega lá, pergunta para o idoso, ele fica com medo, o que vai acontecer, né? Se eu falar, onde eu vou, quem que vai cuidar de mim? Então, isso aumentou muito nesse período de pandemia. Então, a violência, que, como você diz, Patrícia, que mais se destaca nesse momento de pandemia contra o idoso é a violência patrimonial. Isso é triste, né, Adriana? A gente trazer aqui já neste primeiro, na introdução aí da nossa entrevista com a Patrícia Lúcia, ela que é enfermeira, ela que é dermatoterapeuta, vai nos trazer aqui alguns detalhes sobre de que forma devemos olhar o idoso, falar sobre esta agressão, essa violência patrimonial. É bem chocante, né, Adriana? É muito, tanto que teve que se criar aí através do INSS uma forma de restrição desse limite de empréstimo, né? Então, por mais que o idoso receba tal valor, ele só pode utilizar até um valor X para empréstimo, já porque estão cientes os órgãos que realmente os filhos, os parentes mais próximos faziam uso dessa oportunidade. Mas aí nós entramos num ponto, até que a doutrina, ela fala honrar pai e mãe, né? E até lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos claramente que essa honrar pai e mãe não é só nas questões dos cuidados, né, da fala, do amor, do carinho, mas também dos cuidados físicos que esse idoso precisa, dos cuidados que realmente a idade vai trazendo e que naturalmente os filhos precisam dar. E aí, aqui a Patrícia já nos trouxe, né, essa questão que o idoso, ele tem mais custos no seu cuidado, ele precisa de mais remédios, ele precisa de mais itens nos seus cuidados. E nós vemos até os filhos se aproveitando desse dinheiro que o idoso trabalhou por uma existência para garantir a sua velhice com mais qualidade. E como que fica para o cuidador, quando ele é levado a estar cuidando em uma residência de um idoso,
que o número de troca de fraldas fica resumido a quantos os familiares querem, não quanto o idoso necessita, sendo que ele teria disponibilidade para ter essas fraldas, mas aí a família não compra. Qual é a posição do cuidador diante dessas questões, né? Que é claro, o idoso precisa ter a condição da compra, mas a família não libera, porque coloca como supérfluo ou como desnecessário. Presencio muito isso, tá? Tanto fraldas, curativos, eles se limitam, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma troca de curativo uma vez por dia, e aí, não, vamos deixar 2 dias, e aí a gente explica, ó, não é assim que funciona. Então, em relação à fralda, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas o SUS fornece fraldas gratuitamente para pacientes acamados, que necessitem, que não tenham condições de comprar. E algumas famílias, né, quem consegue pagar um cuidador, normalmente tem uma condição financeira um pouco melhor, e eles preferem comprar, né, até por conta da qualidade, e aí começa a se limitar isso. Então, você tem que eu sempre falo para o profissional, você tem que ser firme e provar que não é assim que funciona. Que, por exemplo, se eu deixar de fazer uma troca de fralda, eu posso ter uma dermatite de contato. Isso vai gerar mais custo para mim futuramente. Então, os profissionais, eles têm que passar essa confiança para o chefe ou para a filha, ou quem seja, né? E voltando um pouco ao assunto do crime patrimonial, tem muita gente que, da família, prefere não pagar o cuidador, fica com aposentadoria, né, para prestar todo o cuidado, que eu acho que seria o mais ideal. Por exemplo, eu vou pegar o dinheiro da aposentadoria, eu vou pagar um cuidador, sendo que eu posso ter algum familiar próximo que tem mais carinho, tem mais afeto para cuidar. Não, aí pega o dinheiro e o idoso fica simplesmente abandonado, né? Então, tem tudo isso, questões muito voltadas a questões financeiras, é o que a gente fala do patrimônio. É tudo para eu, familiar, lucrar, e eu não estou pensando no bem-estar daquele idoso. Claro, tem muita gente que é o oposto disso, tá? A gente está falando aqui de violência, então por isso que a gente está pegando esse foco, mas eu já vi família assim que é um cuidado absurdo assim com aquele idoso, não pode ver uma marquinha, idoso a gente sabe que tem a pele muito frágil, só de encostar fica roxo, mas aí eles ficam enlouquecidos. Então, tem um lado ruim, mas tem uma família assim que é até em excesso. Mas tem isso sim. Tá certo. Para você que está aí acompanhando o programa Espírito de Mulher de hoje, eu, Guilmar Santana, junto com a Adriana Fukuda, estamos recebendo aqui a enfermeira Patrícia Lúcia, ela que é enfermeira e dermatoterapeuta. Estamos falando sobre a violência contra o idoso, mas foi bacana esta possibilidade aqui que a Patrícia nos trouxe, né, para falar sobre muitas famílias que tratam o idoso, sim, com carinho, com atenção e com respeito. Pois já temos aqui algumas participações de ouvintes no Face. A Dinorá Mício está dizendo, puxa, que triste, que assunto triste, mas é real. É isso, né, Dinorá? Nós precisamos sempre trazer questões do nosso cotidiano, buscar refletir sobre algumas ações que, de repente, podem ser ressignificadas, e é por isso que nós trazemos temas como este aqui hoje no Programa Espírito de Mulher. A nossa enquete é: a violência contra o idoso é só uma questão social, na sua opinião? É só aquela pessoa ou família de classe mais pobre, ou a violência também chega nas classes mais ricas, na sua opinião? Participe conosco da nossa enquete. Já temos aqui algumas participações, além da de Noramício, a Lu Santana dizendo, boa tarde, meninas de quinta, mais um dia para se compartilhar boas informações. É isso, Lu, um beijo. A Glenir Milano está conosco, desejando boa tarde, a Sandra Cunha, Oscar Peixoto, estas as participações que temos até agora pelo nosso facebook.com/rede/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior.
Quando nós falamos aqui há pouco, Patrícia, sobre essas questões que, de repente, estão mais afetando o idoso, que é a violência patrimonial, qual é o seu papel como enfermeira? Porque você, pelo que nos disse um pouco antes do início do programa, você dá supervisão aí, dá apoio aos cuidadores, como enfermeira. Mas qual é o seu papel enquanto enfermeira diante, por exemplo, de uma suspeita de agressão ao idoso? Qual é o procedimento? Primeiramente, quando eu suspeito, eu já deixo claro, eu já falo, não está usando o material por quê? Porque não tem condição ou porque quer economizar? Então, eu já falo num tom que a pessoa já percebe. Não funciona assim, você tem que ver o custo-benefício das coisas. Então, se isso se repete, você tem que denunciar. Eu não trabalho mais naquele ambiente, se isso repete, tá? Os meus profissionais, que eu coloco nas casas, eles sempre estão em feedback comigo todos os dias, o que está acontecendo, o que eu preciso. Graças a Deus, assim, as famílias com quem eu trabalho sempre acatam as coisas que eu proponho. Então, tanto com lesão, tá? Várias vezes eu já fui em casa de repouso, fazer uma avaliação, e eu já falo que aquilo não é uma lesão simples, não faz 3 dias que aquela lesão apareceu, tá? E hoje, a gente já está falando de conscientização, as pessoas que estão ouvindo e que não sei se lida com o idoso de uma maneira muito supérflua, assim, ó, vou cuidar porque eu tenho que cuidar, né? Isso hoje é passível de processo. Então, qualquer coisa que aconteça com o idoso, principalmente fisicamente, a gente fala, mas ele está internado, as famílias acham que é normal, né? Mas não é. Então, isso é passível de processo. Então, tudo que a gente vê de errado, a gente tem que denunciar, tá? Tem que denunciar. E eu trabalho assim, dessa maneira. Adriana? Você citou das clínicas de repouso, né? Então, nós sempre falamos da liberdade que o espírito possui, né? Muitas vezes o corpo não pode acompanhar essa liberdade decorrente do próprio estado, né, natural. Porque se fôssemos permanecer com 18 anos, né, com o mesmo corpo de 18 anos, uma vida toda, jamais teríamos a oportunidade de um amadurecimento mediante as etapas da vida. Então, aí, muitas vezes, a família, não dispondo de condições de manter o idoso no lar, leva para uma clínica de repouso, e algumas pessoas já entendem esse local como sendo uma agressão ao idoso, né? Mas eu percebo que mudou muito a abordagem desses locais, né? Os cuidados, a forma como eles são mantidos, né? E aí entra outra questão, né? Muitas vezes o cuidador ou a clínica tem a necessidade de amarrar, né, vamos dizer, o idoso numa cadeira, numa cama, porque o idoso ele tem uma demência, tem um derrame, tem uma dificuldade motora muito grande, tem um Alzheimer, e ele se machuca em qualquer movimento que se descuide um minuto, né? E a família também toma isso como uma violência. E no caso, você como cuidadora, como enfermeira, como você observa? Então, a gente tem que ir pelo lado de parte técnica. Então, eu sempre trabalho de uma maneira de que eu tenho que convencer o meu cliente, o meu paciente, de que aquilo é bom para ele. Existe casos, por exemplo, eu tenho um paciente com sonda enteral e ele se mexe, ele vai ficar arrancando aquilo, então eu tenho que restringir ele. Aquilo não vai machucar, porque existem as maneiras de restrição. Eu não vou amarrar e prender o pulso dele até garrotear e perder circulação, não. Então, tem casos que existe a necessidade, tá? E tem casos que a gente já percebe que é abuso. Eu vou deixar ele amarrado ali porque eu não quero ficar cuidando dele, não quero que ele fique andando atrás de mim. E hoje diminuiu muito isso, porque a fiscalização, as casas, os assistentes sociais vão nas casas, eles começam a observar, porque existe muita denúncia, né, de abuso, de chegar lá, o paciente está 10 horas da manhã, ainda não tomou um banho, não fez nada, está todo urinado, então isso gera lesões,
E aí, havendo muitas denúncias, as casas, aí ainda falta muito, né? Porque é difícil você ficar indo em casa, verificando. Mas isso ajudou, tá? Esse Disque Denúncia, que é o 100, Disque 100, que você denuncia, isso está ajudando muito. Tá? A gente está olhando o idoso com maior cuidado agora. E isso é muito importante, não é? Quando nós falamos sobre estarmos em momento de distanciamento social, pandemia, a violência doméstica ela aumentou neste período, porque as pessoas estão mais umas ao lado das outras, de repente o agressor está ali naquele espaço, isso não é só com idoso, mas hoje, aqui no programa Espírito de Mulher, estamos falando especificamente do idoso, e a enfermeira Patrícia Lúcia, que é a nossa entrevistada, dizendo que, sim, devemos denunciar, devemos ter um olhar bem proativo, observar as necessidades deste idoso, mesmo que ele não esteja dentro da nossa casa, não é? Nós precisamos observar como está sendo cuidado, se tem algum familiar que não está percebendo algo, tentar orientar, não é? Porque é o que nós colocamos sempre, não é, Adriana? Nós somos espíritos vivenciando experiências aqui na materialidade, mas temos sim que cuidar para que o nosso próximo, a nossa ação possa ser assertiva para o bem do próximo que está aqui conosco, né? Até porque, Guilmar, nós sabemos que nosso plantio é constante, né? Então, durante toda uma existência, o maior bem que nós temos como concessão divina é a família, os pais, os filhos, né? Então, começa por essa honrar pai e mãe, que temos essa ciência, né, dos nossos deveres para com eles, né? E entendemos assim que a sociedade, ela precisou de uma lei para dizer que esses deveres devem ser efetuados, né? Então, realmente, hoje, se um filho ele está distante e ele está alegando, né, que mora longe, que não tem como cuidar desse pai, a lei diz que não, né, que ele tem que dar uma forma, né, de providenciar os cuidados desse pai que já não tem mais a possibilidade de viver sozinho. Então, olha a que ponto chegamos, né? Tendo as leis divinas que nos norteiam, precisarmos de leis morais, leis dos homens, de uma sociedade que tenha punição para que pudéssemos realmente entender o nosso papel nesse quadro. Mas, e como você vê, no caso, essas famílias, né, em que literalmente, se o filho cuidar do idoso, ele não pode trabalhar, né? E como fica esse idoso, que só tem aquele único cuidador, que seria o único filho ou uma única filha, ou idosa, mas esse, para se manter, precisa do trabalho. Como que esses casos podem ser equacionados? Porque aí também, né, nós entendemos as limitações da família. Então, por lei, né, já tem vários documentos aí, está na mídia. O filho tem que cuidar, se ele tem mais irmãos, o que tiver mais condição entra financeiramente, o que tiver menos entra presencialmente, cuidando no dia a dia. Se é filha, ela que vai lá, vai limpar a casa, vai cuidar, vai dar banho. Então, ela entra nessa parte. Se nem o filho tem condições, existe o LOAS, né, benefício social, que todo idoso acima de 65 anos, né, até que não tenha a reforma da Previdência, ele tem direito a um salário mínimo. Tá? Então, existem casas de repousos que atendem esses pacientes pelo salário mínimo, que não é ideal. Então, ou alguém pega o salário do idoso e tenta pagar, e os filhos, eles vão ter que achar uma maneira de cuidar dele. Tá? Ele não pode abandonar, isso é abandono de incapaz. Da mesma maneira que a mãe não pode abandonar um filho quando pequeno, né, menor de idade, essa lei determina também que o filho não pode abandonar os pais. Então, eles vão ter que achar uma maneira, eles têm condições físicas de trabalhar e de achar uma maneira para sustentar. Tá? E assim, e o cuidar, ele gira em torno de vários fatores, tá? Desde arrumar condições financeiras, alimentação, até as agressões físicas, tá? Então,
não ter marca. Então, se você levar seu pai idoso para um hospital machucado, vão ficar em cima de você, vão chamar a polícia, vão tentar denunciar, porque hoje estão muito em cima disso, né? Essa agressão psicológica, né, que fazem nos idosos, você não vai falar, se você não dormir, você vai ver, tem a agressão medicamentosa, o idoso não dorme, ele tem que tomar uma quetiapina, por exemplo, para dormir, ele vai lá e dá 5, então isso é uma agressão, ele vai responder por isso. Então, ele tem que estar por perto, olhando tudo o que está acontecendo. Se ele vê que um cuidador agrediu, ele vai ter que denunciar, não fazer vista grossas com medo de perder aquele cuidador, porque ninguém aceita trabalhar por aquele valor, então eu vou ficar com ele fazendo isso mesmo. Então, os filhos são responsáveis. Aí, os filhos não conseguem fazer isso, vai para o neto. O neto não consegue, vai para um parente mais próximo. Isso é lei, tá? É isso, temos que trazer esta realidade do honrar pai e mãe, como dissemos aqui, não é, Adriana? Não basta só o olhar, o estar ali do lado do idoso. Você precisa estar deixando este idoso num local tranquilo, num local higienizado, trazendo para ele a possibilidade de ter momentos de tranquilidade, de paz, é honrar pai e mãe, não é? Vai muito além só do ser filho, é isso que nós estamos aqui trazendo. E tem participações de ouvintes que eu quero compartilhar com vocês. Quem mandou mensagem pelo nosso WhatsApp agora há pouco foi a Fernanda de Nova Odessa. Fernanda, obrigada pela sua participação, viu? Ela diz assim, boa tarde. Independentemente da classe social, acredito ser um problema de ordem moral e econômica. Muitas vezes o idoso é visto como um estorvo, que vai dar gastos, que vai tomar o tempo, etc. Infelizmente, nossa sociedade precisa enxergar o idoso de forma diferente. Um beijo, a Fernanda de Nova Odessa aqui participando conosco. No facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, a Sandra Cunha está aqui participando, gostando do tema. Obrigada, Sandra. Esta Sandra Cunha, e tem a outra Sandra, Sandra Correia Borges, ela diz, tema muito bom, pena que muitos não levam a sério. Obrigada, Sandra Correia, pela sua mensagem. Também aqui conosco pelo nosso facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Quem chegou aqui agora foi, deixa eu ver, Sandra Cunha eu já trouxe essas as participações até agora, e nós queremos que você nos ajude a responder a enquete, você que está aí no Face. Na sua opinião, a violência contra o idoso é só uma questão social, sim ou não? Estamos aqui falando com Patrícia Lúcia, ela que é enfermeira, ela que é dermatoterapeuta, e eu gostaria de perguntar para você agora, Patrícia, qual é a diferença do tratamento na questão da enfermagem e do cuidador, que nós colocamos essa questão do cuidador, você já nos disse que tem um grupo de pessoas que você dá este atendimento, mas explica um pouquinho mais para a gente a diferença da enfermeira, do enfermeiro e do cuidador. Então, o enfermeiro, na verdade, ele é um profissional já formado, passou por várias áreas, né, a gente teve estágio, a gente estudou, então, você tem um domínio sobre algum assunto mais profundo, né? Tecnicamente falando, a gente é mais completo, assim. O cuidador, não, ele faz um curso de cuidador, muitos não fazem, tá? Muitos é por conta da necessidade da família de achar uma pessoa que tem capacidade física só de cuidar, que consegue dar um banho, mas aquela parte técnica, se eu pegar um paciente um pouco mais comprometido, esse cuidador ele não consegue cuidar. Se eu precisar passar uma dieta por sonda enteral, fazer um cateterismo vesical, aí eu preciso de um técnico ou um auxiliar de enfermagem, uma pessoa que estudou e que passou por alguns estágios na parte prática. Então, o cuidador, eu posso até chamar, tem uma senhorinha ali que ela acompanha, ela fica com o idoso, então muitas famílias fazem isso, né? Dá muita diferença. Então, hoje existe muitas agências de cuidadores de idosos, tá? Tem agências que contratam técnicos auxiliares para trabalhar com pacientes um pouco mais complexos. E ela também tem o ramo dos cuidadores, tá? Que só vai lá na parte geral, banho, trocar fralda, isso
que já está no ser humano, né? Por si só, ele já consegue fazer isso, não precisa de tanta técnica. E é aí onde vem algumas coisas que acontecem com o idoso e que não é passado para a gente porque eles acham que é normal, e não é. E a gente que já trabalha no dia a dia, a gente já sabe detectar isso. Isso é uma diferença, né? Sutil, mas importante trazermos aqui. Para você que está aí nos acompanhando, hoje estamos falando sobre o idoso. É importante entendermos das suas necessidades. E o idoso, quando está com boa saúde, né? Ele convive com a gente de forma bem participativa, mas no caso aí de idosos que têm algum tipo de limitação, sim, se faz necessário um cuidado maior, uma atenção, de repente um cuidador, uma enfermeira, um enfermeiro, para que este idoso possa ter aí na sua melhor idade, né? Quando a gente fala isso para o idoso, ele diz que não é a melhor idade, né? Mas na sua idade aí, de mais cuidados, toda a atenção necessária, né, Adriana? Então, este nosso olhar, você que já trabalhou aí com pesquisas que envolvem esse universo aí do idoso, conta um pouquinho para a gente aí, para a gente trazer a participação da nossa convidada. Olha, na nossa pesquisa, abordávamos várias questões físicas próprias, medicações, estilo de vida, social, tudo que pudesse envolver, mas o que me chamava a atenção é que também éramos levados a levantar, por exemplo, a prática religiosa desse idoso, né? Como aquilo influenciava a vida dele, e se a família ainda mantinha essa parte do idoso, né? Se ele ainda tinha o costume de ir aos locais que ele frequentava, nas igrejas, geralmente a Maria Católica. Também outra questão que nós levantávamos é qual a interação social desse idoso. Como ele se relacionava com as antigas amizades, né? Ele tinha contato telefônico, pessoal, ele tinha algum costume de ir a algum clube, ele ainda era preservado nele essas atividades, então, nós percebemos o quê? A família, nós sabemos assim, o espírito, ele, naturalmente, ele tem uma necessidade de aprendizado do momento em que aqui chega até o último dia em que aqui está. Esse aprendizado é realmente muito necessário ao espírito. E aí, o que nós percebíamos ali? A família, ela meio que decreta que aquele idoso não tem mais necessidade de ter uma vida social, de ter um aprendizado. Então, é apenas dar condições para o idoso existir, acamado, se alimentando, asseado. Mas não existe essa segunda parte, que é tão importante para nós, sabemos espiritualmente, né? E você, nessas suas abordagens das pessoas nos lares, nas clínicas, e geralmente em casa de repouso até existe um pouco mais de atividade, mas e as que estão, os idosos dos lares? Como que a família, você percebia esse interesse pela vida social do idoso? Então, eu sempre trabalhei com muita empatia, assim, com todos os meus pacientes. Então, eu sempre falo, o sentimento determinante para você ser um cuidador, um enfermeiro, é a empatia. Você tem que ver naquele idoso a pessoa que você mais gosta. Você vai tratar mal a pessoa que você mais gosta? Não. Então, eu sou muito assim, de fazer tudo que eu acho que vai fazer ele feliz. Então, eu já peguei uma paciente, eu ia fazer o curativo dela, ela, ai, minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora. Aí um dia eu falei com o filho, eu posso levar ela lá na Aparecida do Norte? Pode. Botei no meu carro, chamei a cuidadora, fui lá, olha que eu vim aqui trazer a senhora. Nossa, você precisa de ver a alegria. Outra, eu falava de uma amiga, qual que é o telefone dela? Eu pegava meu celular, ligava, colocava no viva voz, fala aí com ela. Nossa, e aquilo ia revivendo, sabe? E agora, coincidentemente, eu trabalho com duas irmãs, né? Elas moram em casas separadas, uma tem 99 anos, a outra 94, e não se veem. Então, eu vou promover esse encontro, eu vou levar uma delas, né, para encontrar, por mais que elas tenham o Alzheimer, né, você fala, mas o ato da voz, de ouvir a voz, faz remeter a um passado e talvez a gente tire esse paciente daquela situação de depressão, porque está ali, né? É claro que tem muitos pacientes que é acamado e não tem como a gente mudá-lo, levá-lo, mas aí eu coloco eu estou fazendo curativo, eu coloco uma música do Roberto Carlos porque ela gosta. Então, você vai fazendo essas coisas. E os cuidadores nas casas, muitas casas têm cuidadores de home care.
Então, e eu vou fazendo por mim mesmo, e muitos deles vão percebendo. Aí, ai, Patrícia, ela gritava à noite, sabe o que eu fiz? Peguei o celular, coloquei uma música para ela, nossa, melhorou. É isso que eu falo, esse papel, a minha profissão de estar em contato dia a dia com o paciente e fazer parte ali da família, de conviver, de ver algumas coisas que você não concorda, outras que você concorda, faz total diferença, mas você tem que saber trabalhar isso, sabe? Primeiro você tem que ganhar a família, né, para depois ela confiar em você, para confiar que você está fazendo bem realmente para o pai, para a mãe. Nossa, eles acham o máximo, nossa, levou, não acredito, você pegou, porque não anda, eu pego no colo, põe no meu carro, põe na cadeira, então, e eu não vejo, tipo, eu não fui levar na Aparecida do Norte, pedir dinheiro de combustível, não, eu fiz porque eu achava que aquele momento ia ser bom para ela, né? Se quer ir na igreja evangélica, vamos, senhora evangélica, vamos lá assistir um culto, tal. Independente de religião, você tem que fazer, porque isso remete, né? Remete ao passado, você começa a trabalhar a memória, então eu dou livro para ler, se a paciente, essa de 99 anos, lê. E ela, coincidentemente, eu acho que antigamente era atendente de enfermagem, né? Era atendente, então ela começa a ler, daqui a pouco ela esquece, mas você começa a trabalhar isso. E eu acho que falta muito isso nos familiares, né? Porque entendeu que tá acamada, eu só vou ter que cuidar aqui. Não, gente, vamos trabalhar, vamos pôr na cadeira para sentar, vamos levar na cozinha, senta na mesa para comer, até onde dá. Vai chegar um momento que não dá, mas enquanto você puder fazer isso, faça. E eu passo isso muito para as famílias que eu vou. Passa, leva lá, vamos comer lá na mesa, não fique trazer. Não é um hospital a casa. Então, quando você puder fazer isso, faça. E aí, eu acho que se todo mundo tivesse esse sentimento e fosse fazendo igual uma formiguinha, a perspectiva ia dobrar, sabe, de vida. A gente já tem uma perspectiva de vida alta, as pessoas estão vivendo mais, né? Os medicamentos, as vacinas novas, isso tudo está fazendo com que se viva mais. Mas você proporcionando esse prazer que dá de você fazer isso, você libera uma substância, né, do prazer, e isso vai fazer sua vida melhorar. Com certeza, viver mais e melhor, não é, Patrícia? É isso aí. Eu vou trazer, então, o resultado da nossa enquete. A nossa enquete de hoje, que perguntou: a violência contra o idoso é só uma questão social para você? Sim ou não? 33% das pessoas que participaram disseram que sim. Na opinião deles, a violência contra o idoso é questão social. Mas 67% das pessoas disseram que não é só uma questão social a violência contra o idoso. E isso é importante a gente trazer aqui o resultado dessa enquete. Agradeço aí a sua participação, a você que mandou aqui mensagem para nós. É isto, temos aqui a oportunidade de falar sobre o bem-estar do idoso. Estamos na semana em que comemoramos a data para refletirmos sobre as ações contra o idoso, a violência contra o idoso. E trouxemos hoje a enfermeira Patrícia Lúcia para nos falar a respeito destas vivências, das suas experiências com o idoso. Fica aqui o nosso agradecimento a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. E eu vou passar aqui o número do telefone do clube, é o 0800 12 018 38. 0800 12 018 38. Fica aqui o meu carinho para a Márcia, para todas as colaboradoras do clube, e na próxima semana traremos mais participação. Eu vou passar aqui para você, Patrícia, para você trazer aqui uma palavra, uma fala para essas pessoas que estão, de repente, passando por um desafio neste momento aí de pandemia. É tão importante nós nos sentirmos confiantes em trazer atenção para o idoso. Eu vou deixar um minutinho para você, ou dois, para você trazer aí uma palavra, a sua fala, para que essa pessoa que cuida do idoso, para que ela possa se inspirar a fazer ainda mais o seu melhor. Eu acho assim, como eu disse, você tem que primeiramente fazer aquilo com amor, você tem que cuidar da pessoa com o maior carinho possível, e aos familiares, hoje a gente tem muitas políticas públicas para o idoso, então vão buscar, tem muita ajuda, o governo dá medicamento, o governo dá fralda, o governo dá dieta,
Isso é um direito do idoso, é um direito dele que ninguém vai tirar. Então, busque outras maneiras, assistente social, que melhorando esse lado, o ambiente melhora, né? A família fica menos estressada, menos preocupada e vai ter um olhar com mais carinho para o seu ente. E o cuidador é isso, né? Sempre ter empatia, a palavra é essa. É isso. Adriana? Lembrando que todos nós, né, iremos avançar esse período da nossa existência. Então, aqui no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele nos traz uma narrativa muito bonita, né, de uma forma de colocar essa experiência da velhice, que coloca ali a infância como sendo aquele ramo verdejante, a mocidade como sendo aquele momento de florescer, e a velhice como sendo a época dos frutos, né? Então, nós temos que aprender ainda a colher os frutos dessa sabedoria que os idosos possuem, mesmo limitados nas camas, limitados até numa condição de consciência, que vão se tornando crianças, mas mesmo nessa condição, eles ainda estão nos trazendo frutos da sua experiência de vida, para que possamos realmente colher esses frutos e saber apreciá-los. É isso. Deixa eu compartilhar com vocês, ainda em tempo, participações pelo Facebook. A Thaís Cabenguele entrou aqui no nosso Face para dizer: oi, meninas, parabéns pelo programa, um beijo. Obrigada, Thaís. Obrigada a você pela oportunidade de trazer um tema tão importante aqui com a Patrícia aqui conosco, tá bom? Obrigada, Thaís. A Helena Stroder, da Vila Carrão, dizendo: uma excelente quinta a todos. A violência contra o idoso, falta de paciência, a frustração, a ambição pela aposentadoria, etc. Aqui as participações. Eu quero agradecer muito a você, Patrícia Lúcia, você que é enfermeira, você que é dermatoterapeuta, que cuida de idosos, colocou aqui na sua fala a empatia, a sua ação com relação ao idoso, que você possa seguir desta forma, viu? Trazendo o bem-estar a estes que estão aqui já há mais tempo conosco, jovens há mais tempo, eu gosto até de chamar, não é? Não os da melhor idade, os que são jovens há mais tempo do que a gente, que você siga nessa trilha aí, realizando sempre o seu melhor. Obrigada por ter estado conosco, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade de participar, de passar algumas informações, né, importantes, e assim, eu acho que eu escolhi a profissão que eu sempre quis. Eu estudei com a Thaís, né, eu fiz comunicação social, mas eu me achei na enfermagem, eu gosto do cuidar, então, eu acho que as pessoas têm que denunciar se ver um idoso sendo maltratado, desde ele pegar um ônibus e o motorista não deixá-lo sentar, ou não deixá-lo entrar porque não tem vaga nos banquinhos da frente. Nós temos que lutar por essa causa, a gente tem que divulgar mais. Se a gente está aqui, é porque existe um idoso ali, né? Então, eu acho que essa é a mensagem, você vai chegar lá também, né? Todo mundo vai passar por isso se não morrer. Tá certo, muito boa a sua reflexão, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu Adriana? que agradeço. Obrigada, Adriana. Obrigado, Guilmar. Oi, agora entrou, né? Obrigado, Guilmar, obrigada a Patrícia, obrigada a todos que estiveram conosco, né? Lembrando que precisamos mesmo ter esse assunto sempre em voga, para que cada vez mais a sociedade entenda o seu papel e estabeleça cada vez mais meios, né, de convivermos, né, nessa experiência que é a vida terrena com grande sabedoria. É isso, mais amor, Guilmar, por favor, né? Fala. Eu queria falar Patrícia. uma coisa, eu não sei se muitas pessoas sabem, mas tem muitos locais que existem creche do idoso. Então, as pessoas podem deixar o idoso lá de dia, tem recreação, tem várias atividades. Então, hoje, as pessoas estão fazendo isso para diminuir o estresse dentro de casa, né? Então, algumas pessoas, existem público, o particular, então, quem tiver condição e quiser, o idoso vai ficar feliz e diminui o estresse também e não ocasiona violência. Maravilha, sensacional. Depois eu vou pedir para você me encaminhar esse link, vamos trazer uma pauta para discutir no jornal sobre creche de idoso. Adorei. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada por ter estado conosco. Agradeço a você. Agradeço a você que esteve aqui conosco do outro lado, pelo Face, pelo telefone, pelo aplicativo. O programa Espírito de Mulher de hoje está terminando. Na próxima semana a gente está de volta, se Deus quiser, e aguardamos por vocês, tá bom? Até lá.
Termina aqui Espírito de Mulher.